Isabela Monteiro sempre soube jogar com as regras dos homens poderosos. Aos 27 anos, ela havia escalado posições em uma das maiores corporações do país, usando sua inteligência afiada, seu charme calculado e uma habilidade quase sobrenatural de ler pessoas. Cada sorriso era uma estratégia, cada conversa, uma jogada de xadrez. Ela manipulava reuniões, influenciava decisões, movia peças no tabuleiro corporativo com a precisão de uma mestre. Mas existe uma diferença fundamental entre jogar o jogo e controlar quem criou as regras. Quando Isabela finalmente chamou a atenção de Dante Valério, o fundador e CEO da Valério Industries, ela pensou que aquilo era apenas mais uma conquista em sua trajetória ascendente. Ela não sabia que havia acabado de cruzar uma linha invisível que separava os jogadores daqueles que possuem o tabuleiro inteiro. A primeira vez que Isabela viu Dante Valério pessoalmente foi durante uma reunião executiva no 40º andar do prédio corporativo. Ela estava lá como assistente do diretor financeiro, tomando notas, observando a dinâmica de poder entre os executivos mais velhos. Dante entrou na sala com aquela presença que alguns homens têm, não por serem altos ou bonitos, mas por carregarem consigo a certeza absoluta de que o mundo se curva diante deles. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ternos que custavam mais do que carros e olhos escuros que pareciam calcular o valor de uma pessoa em segundos. Durante toda a reunião, Isabela sentiu aquele olhar sobre ela. Não era o olhar lascivo dos executivos mais jovens que tentavam flertar no elevador. Era algo diferente, analítico, predatório, como se ele estivesse avaliando não apenas sua aparência, mas dissecando cada camada de quem ela era. Nos meses seguintes, Isabela começou a ser convocada para mais reuniões de alto nível. Ela achava que era porque seu trabalho havia impressionado alguém, que sua competência estava sendo finalmente reconhecida. E talvez parte disso fosse verdade, mas havia algo mais. Ela começou a notar pequenos detalhes. A forma como Dante pausava sutilmente quando ela falava. Como ele sempre sabia exatamente onde ela estava sentada, sem olhar ao redor da sala. Como suas perguntas durante as reuniões frequentemente se dirigiam a ela, testando não apenas seu conhecimento técnico, mas sua capacidade de raciocínio sob pressão. Isabela, que havia passado anos observando e manipulando homens poderosos, decidiu que poderia usar isso a seu favor. Ela começou a se preparar meticulosamente para cada interação. Estudava os relatórios financeiros até tarde da noite, antecipava perguntas, preparava respostas inteligentes que demonstravam não apenas conhecimento, mas visão estratégica. Ela ajustava sutilmente sua aparência para as reuniões mais importantes. Nada óbvio, apenas o suficiente para parecer impecável, polida, alguém que pertencia àquele nível de poder. Em sua mente, ela estava construindo sua própria narrativa de sucesso, usando a atenção de Dante como um degrau para subir ainda mais alto na hierarquia corporativa. O que Isabela não percebia era que ela não estava manipulando nada. Ela estava sendo estudada, analisada, avaliada como uma aquisição em potencial. Dante Valério não havia construído um império corporativo sendo manipulado por assistentes ambiciosas. Ele reconhecia ambição quando havia, porque ele próprio era feito dela. E quando ele via algo que queria, ele não jogava o jogo de outra pessoa. Ele mudava as regras. 3 meses depois daquela primeira reunião, Isabela foi convocada ao escritório particular de Dante. O convite veio através de sua secretária executiva, uma mulher de meia idade com expressão neutra que simplesmente disse que o CEO queria discutir uma oportunidade com ela. Isabela sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Era isso, o momento que ela havia trabalhado para alcançar. Uma oportunidade de impressionar diretamente o homem no topo. O escritório de Dante ocupava todo o canto norte do último andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Era um espaço que comunicava poder absoluto, desde os móveis de madeira escura até as obras de arte originais nas paredes.
Dante estava de pé junto à janela quando ela entrou, as mãos nos bolsos, observando a cidade lá embaixo como um rei contemplando seu reino. Isabela Monteiro, ele disse sem se virar, sua voz profunda e controlada. Você sabe por que está aqui? Ela havia preparado várias respostas possíveis para diferentes cenários. Imagino que tenha relação com as análises financeiras que apresentei na última reunião trimestral. Dante se virou lentamente e havia algo nos olhos dele que fez o estômago de Isabela apertar. Sempre tão preparada, sempre com a resposta certa na ponta da língua. Você é impressionante, sabia? Observei você por meses. A forma como você opera, como calcula cada movimento, como manipula situações para seu benefício. O tom dele não era de admiração, era de reconhecimento, como se ele estivesse descrevendo um reflexo de si mesmo. Eu não diria que manipulo, Isabela respondeu cuidadosamente, mantendo o tom profissional. Prefiro pensar que encontro oportunidades e as maximizo. Semântica. Dante caminhou até sua mesa, mas não se sentou. Ficou encostado nela, os braços cruzados, estudando-a. Deixe-me ser direto, Isabela. Eu não a trouxe aqui para discutir análises financeiras. Você é inteligente demais para fingir que não sabe o que está acontecendo. O coração de Isabela acelerou. Ela havia navegado conversas delicadas antes. Havia lidado com avanços indesejados de executivos que confundiam profissionalismo com disponibilidade. Mas havia algo diferente aqui. Dante não estava fazendo um avanço desajeitado. Ele estava declarando uma intenção com a mesma clareza com que assinaria um contrato corporativo. Senhor Valério, ela começou, escolhendo as palavras com extremo cuidado. Aprecio o reconhecimento do meu trabalho, mas se isso é sobre algo pessoal, preciso ser clara que meu interesse está exclusivamente em crescer profissionalmente nesta empresa. Dante sorriu, e não havia calor naquele sorriso. Você acha que tem escolha no assunto? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. Com todo respeito, sempre temos escolhas. Teoricamente, sim. Dante caminhou lentamente ao redor da mesa, diminuindo a distância entre eles. Mas as escolhas existem dentro de contextos. E o contexto aqui é simples. Eu construí esta empresa. Cada pessoa neste prédio trabalha para mim porque eu permito. Cada oportunidade que você teve nos últimos meses, cada convite para reuniões de alto nível, cada exposição que impulsionou sua carreira, foi porque eu decidi que você merecia minha atenção. Eu trabalhei duro por essas oportunidades. Isabela replicou, tentando manter a firmeza na voz apesar do medo crescente. Sim, você trabalhou, e eu admirei isso. Mas não se iluda achando que seu trabalho duro sozinho a trouxe aqui. Há centenas de pessoas competentes nesta empresa. Você está nesta sala porque eu quis que estivesse. Isabela deu um passo para trás. Então, o que exatamente você está dizendo? Dante parou a poucos passos dela. Estou dizendo que você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar seu pequeno jogo de manipulação, achando que está no controle, e descobrir rapidamente como é fácil para mim tornar sua vida profissional impossível. Ou você pode aceitar a realidade da situação e entender que há benefícios significativos em estar ao meu lado. Você está me ameaçando? A voz de Isabela tremeu levemente. Estou apresentando fatos. Você é ambiciosa, Isabela. Reconheço isso porque sou também. Pessoas como nós não chegamos onde estamos sendo ingênuas sobre como o poder funciona. Você quer subir? Eu posso te levar mais alto do que você jamais imaginou. Você quer segurança financeira? Eu posso te dar riqueza que a maioria das pessoas só vê em revistas. Você quer influência? Ao meu lado você terá acesso a círculos que levaria décadas para alcançar sozinha. E o que você quer em troca? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta. Você. A palavra foi dita com simplicidade absoluta, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sua presença, sua companhia, seu tempo, exclusivamente meu. Isabela sentiu náusea. Todas as suas estratégias cuidadosas, todos os seus cálculos meticulosos haviam a levado a este momento. Ela não estava no controle. Talvez nunca estivesse. E se eu recusar? Dante não respondeu imediatamente.
Ele simplesmente a observou por um longo momento, como se estivesse permitindo que ela mesma chegasse à conclusão. Você não vai recusar, porque você é inteligente demais para jogar fora tudo o que construiu. E porque parte de você, a parte que reconhece a ambição quando a vê, entende que isso não é tão diferente de todas as outras transações que você fez na vida. A única diferença é que desta vez você encontrou alguém que joga o jogo melhor que você. Isabela saiu daquele escritório atordoada. Ela não havia dado uma resposta, mas ambos sabiam que sua hesitação já era uma forma de consideração. Dante havia plantado a semente e agora era apenas questão de tempo para que ela germinasse. Nos dias seguintes, Isabela tentou voltar à sua rotina normal, mas tudo havia mudado. Ela via Dante em reuniões e sentia o peso do olhar dele, a certeza implícita de que ele estava apenas esperando. Ela tentou focar no trabalho, mas suas tarefas de repente pareciam triviais, comparadas à decisão que pairava sobre sua cabeça. À noite, sozinha em seu apartamento, Isabela se via pensando nas palavras de Dante. A parte racional de sua mente gritava que aquilo era errado, que ela deveria denunciar, procurar ajuda, sair da empresa. Mas outra parte, a parte ambiciosa que a havia levado até ali, sussurrava coisas diferentes. Ele não estava errado sobre o poder, ele não estava errado sobre as oportunidades, e ele definitivamente não estava errado sobre o fato de que ela reconhecia a ambição nele porque carregava a mesma dentro de si. 2 semanas depois, Isabela recebeu outro convite para o escritório de Dante. Desta vez, ela sabia que não seria sobre trabalho. Ela subiu no elevador com o coração acelerado, cada andar passando como uma contagem regressiva para um destino que ela ainda não havia decidido aceitar, mas também não conseguia recusar. Quando ela entrou no escritório, Dante estava sentado atrás de sua mesa, digitando algo no computador. Ele levantou os olhos brevemente. Sente-se. Isabela sentou na cadeira em frente à mesa, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Você pensou sobre nossa conversa? Dante disse. Não era uma pergunta. Sim. E? Isabela respirou fundo. Ela havia ensaiado várias respostas, várias maneiras de negociar, de tentar recuperar algum controle da situação. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi simplesmente: quais são exatamente os termos? Algo brilhou nos olhos de Dante. Satisfação, talvez. Ele se recostou na cadeira. Você será minha. Publicamente seremos discretos, profissionais. Mas em particular, você estará disponível quando eu quiser, onde eu quiser. Em troca, você receberá uma promoção imediata para diretora de estratégia corporativa, um aumento salarial de 300%, acesso a um apartamento melhor que eu fornecerei e minha proteção dentro da empresa. Ninguém ousará te questionar ou te prejudicar. E quanto tempo duraria esse arranjo? Até que eu decida que acabou, ou até que você me decepcione de alguma forma que me faça perder o interesse. A crueza das palavras era quase impressionante. Dante não estava embelezando nada. Não estava tentando romantizar o que era essencialmente uma transação de poder. E se eu encontrar alguém? Se eu quiser ter uma vida pessoal real? Você não vai. Enquanto este arranjo existir, você pertence exclusivamente a mim. Sua vida pessoal será sua carreira e nossa relação. Nada mais. Isabela fechou os olhos por um momento. Ela estava realmente considerando isso. Estava realmente pesando os prós e contras de essencialmente se vender para um homem poderoso, em troca de avanço profissional e segurança financeira. Parte dela odiava a si mesma por não simplesmente levantar e sair. Mas outra parte, a parte que havia observado mulheres trabalharem o dobro por metade do reconhecimento, a parte que havia visto como o mundo real funcionava fora das fantasias de meritocracia, essa parte entendia que talvez fosse apenas uma versão mais honesta do que o sistema corporativo já era. Eu preciso de garantias, ela disse finalmente, abrindo os olhos e encarando Dante. Se eu aceitar isso, preciso saber que minha carreira estará protegida mesmo depois que terminar. Preciso de algo em contrato que assegure que não serei simplesmente descartada. Pela primeira vez, Dante pareceu genuinamente impressionado. Você está negociando.
Você disse que admira minha ambição. Se vou fazer isso, vou fazer nos meus termos também. Um sorriso pequeno apareceu nos lábios de Dante. Muito bem. Meus advogados prepararão um documento. Você terá suas garantias. Mas entenda, Isabela, uma vez que você assinar, não há volta. Você será minha, completamente, até que eu decida libertá-la. Isabela assentiu lentamente, sentindo como se estivesse assinando muito mais do que um contrato corporativo. Ela estava assinando um pacto com o diabo, e o diabo usava ternos italianos e governava um império do 40º andar. Os primeiros meses do arranjo foram surreais. Publicamente, Isabela havia recebido uma promoção meteórica que causou inveja e especulação entre seus colegas. Ela agora tinha um escritório próprio, uma equipe subordinada, acesso a decisões estratégicas da empresa. Em reuniões, sua voz tinha peso, suas opiniões eram consideradas. Era tudo que ela havia trabalhado para alcançar, mas manchado pela realidade de como havia chegado lá. Em particular, ela pertencia a Dante. Ele a convocava para jantares em restaurantes caros onde eles discutiam negócios e ele a observava com aquele olhar proprietário. Ele aparecia no apartamento que havia providenciado para ela, luxuoso e vazio, e esperava que ela estivesse disponível. As interações eram estranhas, uma mistura de relacionamento transacional e algo que quase parecia intimidade. Embora Isabela nunca conseguisse esquecer as fundações desequilibradas sobre as quais tudo estava construído. O que mais a perturbava era descobrir que parte dela não odiava completamente a situação. O poder que ela agora exercia era real. As decisões que ela tomava impactavam centenas de funcionários, milhões em receita. Ela estava, pela primeira vez na vida, genuinamente influente. E Dante, apesar de tudo, era um homem fascinante. Sua mente era afiada, sua compreensão de negócios era brilhante e havia momentos, raros mas reais, em que eles conversavam como iguais e ela via lampejos do que poderia ter sido diferente em outras circunstâncias. Mas esses momentos eram sempre quebrados pela realidade fundamental. Ela não era igual, ela era possessão. E Dante fazia questão de lembrá-la disso de formas sutis e não tão sutis. A forma como ele entrava em seu escritório sem bater, como ele cancelava seus planos sem aviso prévio porque queria sua presença, como ele a apresentava para outros executivos com um toque possessivo na parte baixa das costas, que comunicava propriedade para quem soubesse ler os sinais. 6 meses depois de assinar o contrato, Isabela estava em uma conferência internacional de negócios em Londres. Dante estava lá também, mas mantendo as aparências, eles tinham quartos separados no hotel. Durante um coquetel de networking, Isabela estava conversando com um CEO de uma empresa parceira, um homem próximo de sua idade chamado Rafael. A conversa era profissional, sobre potenciais sinergias entre suas companhias, mas Rafael era charmoso e Isabela percebeu que ele estava flertando sutilmente. Era refrescante ser vista como uma profissional atraente, em vez de como propriedade de alguém. Ela riu de algo que Rafael disse, tocou levemente seu braço em um gesto inocente de conversa, e então sentiu uma presença atrás dela. Ela não precisou se virar para saber quem era. Dante apareceu ao lado dela, sua mão encontrando a cintura de Isabela com pressão firme. Rafael, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que esteja aproveitando a conferência. Isabela, precisamos discutir os números para a reunião de amanhã. Com licença. Não foi um pedido. Dante a conduziu para fora do salão, sua mão ainda firme em sua cintura. E Isabela viu o olhar de compreensão no rosto de Rafael. Ele havia entendido a dinâmica. Ela sentiu vergonha queimar suas bochechas. No elevador, o silêncio era sufocante. Dante não disse nada. Apenas apertou o botão do seu andar. Quando chegaram ao quarto dele, ele fechou a porta atrás deles e finalmente falou, sua voz perigosamente calma. Você achou que estava sendo sutil? Flertando com aquele idiota na frente de todos? Eu não estava flertando. Era uma conversa profissional. Não me trate como idiota, Isabela. Eu sei reconhecer interesse quando vejo, e você tocou o braço dele.
Foi um gesto casual, Dante. Isso é absurdo. Ele deu um passo em direção a ela e havia algo frio em seus olhos. O que é absurdo é você esquecer os termos do nosso acordo. Você é minha, exclusivamente. Isso significa que você não sorri daquele jeito para outros homens. Não toca outros homens. Não dá a impressão de que está disponível. Eu sou uma profissional participando de um evento de negócios, Isabela disse, sua própria raiva crescendo. Não posso simplesmente me isolar de todas as interações masculinas. Você pode e vai. Ou vamos ter um problema sério. Isso é controle excessivo mesmo para você. Dante a segurou pelo queixo, forçando-a a encará-lo. Não era violento, mas era firme. Uma demonstração física de poder. Você não entendeu ainda? Não há limites para o meu controle quando se trata de você. Você aceitou isso quando assinou aquele contrato. Você é minha, Isabela. E eu protejo o que é meu com ferocidade. Isabela afastou o rosto, libertando-se do toque dele. Lágrimas de frustração e raiva ardiam em seus olhos. Às vezes eu esqueço que isso é o que sou para você. Uma possessão, como um carro ou uma obra de arte. Por um momento, algo passou pelo rosto de Dante. Quase parecia arrependimento, mas foi tão rápido que Isabela não teve certeza se realmente viu. Não é assim tão simples, ele disse, sua voz mais baixa agora. Não é? Então como é, Dante? Me explica como isso é diferente de você simplesmente me comprar. Ele não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela, olhando para a cidade de Londres iluminada lá embaixo. Você acha que se fosse apenas sobre possessão física, eu não poderia ter qualquer mulher que quisesse? Você acha que seu corpo é o que me interessa? Então o que é? Dante se virou. Você me desafia. Você é inteligente, calculista, ambiciosa. Você entende o jogo porque joga também. Não é sobre te ter como um objeto, Isabela. É sobre ter alguém que finalmente entende como o mundo realmente funciona. Mas nos seus termos. Sempre nos seus termos. Sim, ele admitiu sem hesitação. Porque construí um império sendo aquele que dita os termos. Não sei ser de outra forma. A honestidade crua daquilo desarrou algo em Isabela. Ela se sentou na beirada da cama, de repente exausta. Eu não sei quanto tempo mais consigo fazer isso. Dante aproximou-se dela. Ficou parado por um momento. Então se ajoelhou na frente dela, levando suas mãos às dele. Era a primeira vez que ela o via em qualquer posição que não fosse de superioridade absoluta. Isabela, olhe para mim. Ela relutantemente levantou os olhos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que os termos são duros. Mas você tem algo que poucas pessoas têm. Você tem meu respeito, minha admiração. E sim, minha possessividade. Porque não consigo suportar a ideia de você pertencer a outra pessoa que não seja eu. Isso faz de mim um monstro, provavelmente. Mas é quem eu sou. E se eu não quiser mais ser sua? Isabela perguntou em voz baixa. A expressão de Dante endureceu. Então você terá suas garantias contratuais honradas e poderá seguir em frente. Eu não vou te prender contra a sua vontade, Isabela. Mas uma vez que você sair, não há volta. Você não será mais minha em qualquer sentido. Era, estranhamente, uma oferta de liberdade. Mas Isabela percebeu com um aperto no coração que não queria necessariamente aquela liberdade. Apesar de tudo, apesar da natureza transacional do relacionamento deles, havia algo ali, talvez não amor, não no sentido tradicional, mas reconhecimento mútuo, compreensão. Duas pessoas igualmente ambiciosas, igualmente danificadas, encontrando algo que se aproximava de conexão na maneira única e distorcida que pessoas como eles eram capazes. Eu não vou a lugar nenhum, ela disse finalmente. Mas você precisa me dar espaço para respirar, Dante. Preciso poder fazer meu trabalho sem sentir que estou sendo vigiada a cada segundo. Ele estudou o rosto dela por um longo momento. Então assentiu. Tudo bem. Mas entenda, minha natureza protetora e possessiva não vai desaparecer. Vou tentar ser mais consciente, mas não posso prometer que vou mudar completamente. Era o mais próximo de compromisso que alguém como Dante Valério era capaz de fazer. E Isabela, que havia começado tudo isso achando que poderia manipular sua ascensão ao poder,
Agora entendia que havia se tornado parte de algo muito mais complicado do que planejara. Ela não estava manipulando ninguém. Ela estava presa em uma dança complexa de poder, posse e algo que poderia ser chamado de afeto se você estivesse disposto a esticar bastante a definição da palavra. Nos meses seguintes, algo mudou entre eles. Dante começou a consultá-la, não apenas sobre trabalho, mas sobre decisões pessoais. Ele a levava para jantares que não eram apenas obrigações, mas pareciam encontros genuínos. Ele começou a compartilhar partes de sua história. A solidão de estar no topo, o peso de decisões que afetam milhares de vidas, o vazio que vinha com poder absoluto. Isabela, por sua vez, descobriu que estava genuinamente interessada nele, não apenas como meio para um fim, mas como pessoa. Ela via as rachaduras na armadura, os momentos de vulnerabilidade que ele permitia apenas na presença dela. 1 ano depois daquela primeira conversa no escritório dele, eles estavam no apartamento dela em uma noite chuvosa. Dante havia aparecido inesperadamente, algo raro agora que ele geralmente avisava com antecedência. Ele parecia cansado de uma forma que Isabela raramente via. Dia difícil? Ela perguntou, servindo-lhe um uísque. Ele aceitou o copo, bebeu devagar. Tive que demitir 300 pessoas hoje. Necessário para a saúde da empresa a longo prazo, mas ainda assim, 300 famílias afetadas por minha assinatura. Era a primeira vez que Isabela o via demonstrar algo parecido com remorso por uma decisão de negócios. Você fez o que tinha que fazer, ela disse, sentando ao lado dele no sofá. É isso que dizemos a nós mesmos, não é? Para dormir à noite. Ele olhou para ela. Você me odeia, Isabela, por te trazer para isso? Por te fazer parte deste mundo? A pergunta a pegou desprevenida. Eu deveria, ela admitiu, pelos termos, pela forma como tudo começou. Mas não, eu não odeio você. Eu acho que entendo você mais do que gostaria. Dante pousou o copo, virou-se para ela completamente. Você já considerou que talvez fôssemos inevitáveis? Que 2 pessoas como nós estávamos destinadas a colidir desta forma? Você acredita em destino? Isabela perguntou com surpresa. Não, mas acredito em padrões. E nossos padrões sempre nos levariam um ao outro de uma forma ou de outra. Ele a beijou então, e pela primeira vez sentiu diferente. Não como exercício de poder, não como cumprimento de contrato. Sentiu como escolha, e Isabela percebeu com um sobressalto que ela estava escolhendo corresponder não por obrigação, mas porque queria. Estava perdida? Provavelmente. Havia se tornado parte do mesmo sistema distorcido que prometera a si mesma que apenas usaria para subir? Definitivamente. Mas talvez, ela pensou enquanto se rendia ao momento, algumas histórias não têm finais limpos. Algumas histórias são sobre 2 pessoas igualmente complicadas, encontrando algo que funciona para elas, mesmo que não faça sentido para mais ninguém. Quando finalmente se separaram, Dante segurou o rosto dela entre as mãos. Eu vou mudar os termos do nosso contrato. Ele disse inesperadamente. O quê? Você não é mais uma possessão. Você é... Ele pausou como se as palavras fossem difíceis para ele. Você é minha parceira, em todos os sentidos. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Dante, não me entenda mal. Ainda vou ser possessivo, ainda vou querer você exclusivamente, mas não porque você é obrigada contratualmente, porque você escolhe ficar. Era a coisa mais próxima de declaração de amor que alguém como Dante Valério poderia fazer. E Isabela, que havia começado essa jornada pensando que poderia manipular seu caminho até o topo, percebeu que havia encontrado algo completamente diferente. Não era a história de poder que ela planejara. Era mais complicada, mais confusa, mais humana. Ela havia acreditado que podia manipular tudo, que podia jogar o jogo e sair ilesa. Em vez disso, o chefão havia decidido tomá-la para si. E no processo, ambos haviam se transformado em algo que nenhum deles esperava. Não era um final feliz no sentido tradicional, mas era deles, construído em fundações tortas e escolhas questionáveis. E talvez isso fosse o mais próximo que pessoas como eles podiam chegar de redenção.
A história de Isabela e Dante não termina com clareza moral ou resoluções simples. É uma narrativa sobre poder, escolha e as áreas cinzentas onde a ambição encontra desejo. Ela entrou acreditando que controlava o jogo, que sua inteligência a protegeria. Ele entrou sabendo exatamente o que queria e disposto a usar todo o seu poder para conseguir. O que nenhum deles esperava era que, no processo de possuir e ser possuída, algo genuíno floresceria entre duas pessoas fundamentalmente moldadas por ambição. Não é uma história de romance, mas de reconhecimento mútuo. Dois jogadores que finalmente encontraram alguém que joga no mesmo nível, mesmo que as regras sejam distorcidas e o tabuleiro seja desigual.